Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Hoje vamos conversar sobre as instituições de proteção do trabalhador. Quando a gente pensa na Constituição Federal, nós pensamos na CLT, nós pensamos no trabalhador, existe a preocupação de criar instituições de proteção do trabalhador. Não é? Então, o que existe especificamente nos cuidados do trabalhador? Existe o poder legislativo, judiciário e o poder executivo, que todos nós conhecemos da divisão dos poderes da República. Especificamente o poder judiciário, foi estabelecido que haveria um ramo exclusivo para a proteção do trabalhador. Nós chamamos esse ramo exclusivo de Justiça do Trabalho. A Justiça do Trabalho ela é separada das demais justiças. Existe um Tribunal Superior do Trabalho que fica localizado em Brasília e que tem jurisdição nacional em todas as questões referentes ao trabalho. Existem tribunais regionais do trabalho que estão estabelecidos nas capitais dos estados que também cuidam da proteção do trabalhador. Há a exceção de um único tribunal regional, que é o Tribunal Regional de Campinas, da 15ª região, que pelo estado de São Paulo ser o estado mais populoso do Brasil, ele está dividido em dois. Então nós temos em São Paulo duas regiões, a segunda e a 15ª região, em São Paulo e em Campinas. Né? Para o interior de São Paulo com sede em Campinas, para a Grande São Paulo com sede em São Paulo. E os demais tribunais regionais todos sediados nas capitais dos estados. E por fim nós temos a Justiça do Trabalho próximo do cidadão. Então nós chamamos o juiz do trabalho, que ele fica mais próximo do cidadão. Então estabelecendo-se assim uma hierarquia de judiciário em que o trabalhador ele recorre ao juiz de primeira instância, que é o juiz do trabalho, e em seguida ele pode recorrer para o Tribunal Regional do Trabalho, em seguida para Brasília, no Tribunal Superior do Trabalho. As questões constitucionais relativas ao direito do trabalho, elas podem ainda passar da seara do Tribunal Superior do Trabalho e desembocar inclusive no Supremo Tribunal Federal, que é o tribunal brasileiro que é responsável pelas questões constitucionais. Então, o Poder Judiciário especificamente tem uma estrutura para tratar apenas e tão somente de questões relativas a relações trabalhistas. Esse é um dos aspectos. O segundo aspecto é, o trabalhador ele precisa de uma proteção para os momentos de dificuldade. Essa proteção nós chamamos de Previdência Social. A Previdência Social, como Seguridade Social, são contraprestações que são feitas por parte de uma autarquia federal, que é o Instituto Nacional de Seguridade Social, o INSS, e o Instituto Nacional de Seguridade Social, o INSS, ele é responsável por recolher durante a vida profissional do trabalhador as contribuições e, quando nos momentos de necessidade, a realização de contraprestações, como por exemplo a aposentadoria, como por exemplo auxílio-doença, como por exemplo auxílio acidente, quando o trabalhador vem a sofrer um acidente do trabalho. E por fim, nós temos dentro do Poder Executivo o Ministério do Trabalho. O Ministério do Trabalho ele é responsável por editar normas relativas à saúde e segurança do trabalho, que nós chamamos normas regulamentadoras, e principalmente o Ministério do Trabalho ele é responsável por fiscalizar o cumprimento da legislação trabalhista dentro das empresas. Então, essa fiscalização da legislação trabalhista é feita pela Delegacia Regional do Trabalho e pelos auditores fiscais do trabalho. Durante a fiscalização dessas normas regulamentadoras pela Delegacia Regional do Trabalho, pelos auditores fiscais do trabalho, inclusive as empresas, quando autuadas, podem ser obrigadas a fechar setores, podem ser obrigadas a parar máquinas, podem ser obrigadas, inclusive, a fechar as portas. Nós falamos que a empresa pode ser fechada para que haja a regularização da situação. Isso independentemente da aplicação de multas, não é mesmo? Então, perceba, o trabalhador ele tem à sua disposição uma série de instituições que auxiliam ele na proteção do seu direito. Né? Então, quando ele se sente lesado contratualmente em relação ao empregador, ele pode se socorrer da Justiça do Trabalho. Nos momentos de dificuldade, em que ele não consegue desenvolver atividade laboral, ele pode se socorrer da Previdência Social. E durante a prestação do trabalho, durante a realização da execução do contrato de trabalho,
a fiscalização do Ministério do Trabalho se faz presente por meio dos auditores fiscais do trabalho e da Delegacia Regional do Trabalho. Eu acho que essas instituições são as mais importantes nesse aspecto que nós estamos estudando, para que seja de conhecimento quais são as instituições de proteção imediatas do trabalhador. É isso, eu espero que esse vídeo tenha sido de alguma utilidade e até a próxima.